Olá, boa noite a todos os presentes aqui na nossa live da subseção. Gostaria inicialmente de cumprimentar a nossa equipe da live de hoje, na pessoa do nosso diretor tesoureiro, Dr. Jefferson Esbardella. Boa noite, Dr. Jefferson. Também representando o nosso conselho subseccional, Dr. Apóstolo Nicolau Pizzica. Boa noite, Dr. Apóstolo. O nosso presidente da Comissão de Direito Tributário, doutor Elias Fortuna Benetti, hoje representando os nossos presidentes de comissão temática, das 26 comissões temáticas. Boa noite, doutor Elias. Cumprimentar a nossa representante da CASP local, a delegada da CASP, a doutora Cláudia Helena Jeremias. E também a doutora Ariane Gioletti, que é nossa coordenadora de comissões e comunicação social, e também a nossa presidente da Comissão de Direito do Idoso aqui da subseção de São José. Cumprimentar todos os presentes também. É uma satisfação a gente poder estar falando um pouquinho hoje sobre as ações da OAB em tempo de pandemia. Eu vou abrir o meu material aqui. Deixo o meu abraço a todos que estão presentes aí. Eu não estou vendo vocês, mas eu sei que o pessoal está online aí entrando também. Estou abrindo aqui meu material, então nós vamos começar a falar das ações da OAB em tempos de pandemia. Para falar de pandemia, a gente tem que voltar um pouquinho no tempo. A gente tem que voltar em março, que foi quando aqui no Brasil começou a serem tomadas as medidas sanitárias de contenção ao coronavírus. E a OAB de Santa Catarina, assim que recebeu o comunicado, ela já passou a adotar o sistema home office para conter o avanço da pandemia, não só em Santa Catarina, mas reverberando por todo o país. Então, passou a funcionar no regime de teletrabalho, colocando os funcionários em casa, atendendo aquelas situações de pessoas idosas e com alguma doença específica, primeiramente, e aos poucos os demais funcionários. Uma preocupação que a OAB teve, assim que a pandemia se alastrou pelo país, foi a entrega das credenciais para os jovens advogados, ou seja, passaram o exame de ordem, eles pegaram a certidão, cumpriram os requisitos e precisam começar a trabalhar. Então, em meio a essa pandemia, a OAB pensou na entrega online do certificado digital. Então, os colegas, os jovens advogados, por meio de sistema, puderam ter acesso à carteira digital da OAB, um sistema do Conselho Federal. Aí passou-se a fazer o quê? 2 momentos. Um momento da solenidade virtual, onde o colega fazia o juramento, faz o juramento, e os familiares podem acompanhar, um momento importante, um momento de vamos dizer assim, de glória, para o colega que ingressa na profissão da advocacia, e aí ele tem a carteira digital, faltaria a entrega física, porque ele recebe o cartão e a credencial, a carteira que a gente chama. E a OAB, também atendendo aí as exigências sanitárias, passou a fazer essa entrega de forma drive-thru. Aqui em São José também a gente adotou esse sistema, marcando um horário fixo, um horário determinado, e aí a gente se organiza aqui com a nossa equipe, vai para frente da subseção e faz a entrega aí para os colegas diretamente na porta do veículo, sem necessário eles entrar na subseção e ter a aglomeração. A OAB, não podendo mais realizar as solenidades, não podendo mais realizar os cursos presenciais, assim como na nossa subseção, que o ano passado fez um ano voltado para o conhecimento, para o crescimento profissional dos colegas, fazendo cursos semanais, cursos gratuitos. Nós fizemos cursos o ano inteiro, fizemos congresso, fizemos torneio jurídico, trazendo as faculdades para dentro da subseção de São José, fizemos congresso nas universidades, então foi um ano de muita atividade dentro da subseção. Só que com a vinda da pandemia, a OAB teve que se reinventar e passar a fornecer os cursos de forma online, por meio de lives, por exemplo. E aí, na seccional, em nível estadual, a ESA, a
nossa Escola Superior da Advocacia, e também as comissões passaram a fazer semanalmente, quase que diariamente, lives em horários diferentes, para que os colegas tivessem acesso ao conhecimento. O coronavírus, ele não parou a OAB, muito ao contrário, e pela primeira vez na história, a nossa entidade teve que passar a fazer aí as nossas sessões, as nossas solenidades, todas de forma virtual, exemplo da entrega de credencial. Então, o Conselho Pleno, o nosso colégio de presidentes, as sessões do TED, as reuniões de diretoria, tudo passou a ser feito de forma virtual pelo aplicativo GoToMeeting, o que já era feito por algumas comissões aqui da seccional, já estavam usando esse sistema antes da pandemia. Por quê? Muitos colegas que compõem as comissões, são mais de 3.000 componentes de comissões da seccional, moram no interior do estado. Então, presencialmente aqui na seccional iam as pessoas que poderiam comparecer, mas no interior do estado todos poderiam participar, então uma gestão inclusiva da seccional, para que todos tivessem acesso às reuniões e pudessem trazer as suas colaborações e as suas demandas do interior do estado. Um outro item importante que a gente pode ponderar aqui para vocês é a questão do escritório compartilhado, mas vou deixar para a doutora Cláudia Jeremias falar, porque ela é nossa delegada da CAASC aqui em São José, então ela vai estar passando para vocês as ações da nossa CAASC. Já no início da pandemia, a seccional também criou um comitê denominado Comitê Gestor de Crise da Covid-19, e esse comitê foi criado sendo convidado alguns presidentes de subseções, representando macro-regiões. Eu, Herta, presidente da subseção de São José, me disponibilizei até para poder acompanhar de perto todas as ações que atingem a nossa advocacia, faço parte do comitê. Então, o comitê chamado Comitê Gestor de Crise, ele foi criado para acompanhar todas as informações e propor ações para combater a crise do coronavírus, com a participação também de conselheiros estaduais, presidentes de subseções, dos presidentes de comissões, da diretoria da seccional, da nossa Escola Superior de Advocacia, CAASC, OABPREV e Cicobi Advocacia. Vamos seguindo aqui. Já no início da situação que abarcou aqui o estado de Santa Catarina, o país e o mundo, em decorrência da Covid, a OAB de Santa Catarina, o sistema OAB, já garantiu mais de 40% do aumento da tabela da advocacia dativa. Era um compromisso assumido e já no início da pandemia foi confirmado e foi levado aí para os colegas que estavam com vamos dizer assim, com uma tabela com um valor um pouco abaixo ou bastante abaixo daquilo que realmente é devido. A OAB continua tratando aí das nossas ações e pensou nos advogados que, segregados em casa, não poderiam estar pagando anuidade. Então, prorrogou, já no início do mês de abril, as parcelas da anuidade de abril, maio e junho. Né? Então, foi um momento de suspensão, um momento importante, porque aquele que não paga a anuidade no final do ano em parcela única, ele ia começar a ficar atrasado aí nesses meses. Então, a OAB, olhando para toda essa situação, analisando todo esse momento difícil para a advocacia, suspendeu os pagamentos. Também sensível a essa realidade, a nossa Cicobi Advocacia, na sequência, atendeu um pleito da OAB e criou uma linha de crédito especial para a advocacia catarinense com uma carência de 90 dias, além de conceder a prorrogação de até 90 dias do vencimento das parcelas que já estavam em andamento. Na mesma linha, nós também tivemos a prorrogação das parcelas mensais do plano de previdência privada da nossa OABPREV, que aí veio a beneficiar não só os securitários, mas também os familiares dos advogados, né? Seguindo aqui, nós temos que falar de um ponto muito importante, que é a questão da liberação dos alvarás, um
uma situação que começou a ser questionada nas subseções, diretamente na seccional, daqueles alvarás represados. Então, a OAB agiu diretamente junto ao Tribunal de Justiça, com reuniões com o presidente do tribunal, com a corregedoria, tudo telepresencial, e conseguiu a liberação de 31.383 alvarás que foram expedidos pela Justiça Estadual entre março e abril. E este valor alcançou a cifra de 318.847.142 reais. Por que a gente fala em números? Porque números representa aquilo que foi objeto de busca da OAB para liberar para os colegas que estavam, alguns sem poder trabalhar, esperando. A gente, como advogado, a gente que milita, que depende da advocacia, que sobrevive da advocacia, sabe muito bem quanto a gente espera que seja liberado um dinheiro de um trabalho de dedicação, de muitos anos de estudo, de muitos anos de acompanhamento de processo, de recurso, até a liberação efetivamente dos honorários, que é o nosso ganha-pão, né? Inclusive tem natureza alimentar. Então, a OAB buscou e com o compromisso assumido, e o Tribunal de Justiça, então, liberou e deu preferência à liberação dos honorários por meio dos alvarás. Com relação aos honorários do dativo, em defesa da advocacia dativa, a OAB também garantiu ainda mais efetividade na preferência ao pagamento dos honorários dos advogados dativos, aqueles que prestam aí um auxílio à população carente por meio da fixação de URHs. Isso a gente está falando da OAB junto ao TJ de Santa Catarina, né, Justiça Estadual. De igual forma, a OAB foi buscar, junto à Justiça Federal, uma solução em relação às RPVs, as chamadas RPVs. Então, para o alívio da classe que atua na Justiça Federal, a seccional anunciou a confirmação do pagamento das RPVs e precatórios alimentares durante a suspensão dos prazos. A vitória foi atribuída à compensação institucional da nossa diretoria da seccional, o presidente Rafael sempre atento às demandas, juntamente com liderança do nosso TRF4. Colegas, no meio dessa pandemia, também começou uns burburinhos do chamado calote dos precatórios. E a OAB de Santa Catarina, uma das primeiras seccionais, buscou junto ao Conselho Federal a antecipação do pagamento dos precatórios federais correspondentes a 2020 em benefício da advocacia catarinense, com o objetivo de proteger a classe e também fomentar a economia catarinense, porque se a gente já esperar um alvará, é uma situação, comparado com o precatório, que entra numa lista, né, de disponibilidade e de previsão orçamentária do governo, ela é muito mais demorada. Então, se houvesse o chamado calote, assim tratado vulgarmente, mas se houvesse o calote, quando será que a gente iria receber, quantas pessoas iriam deixar de receber os seus valores, os colegas, os seus honorários, se o governo viesse com o chamado calote dos precatórios, né? A gente sabe que isso é jogado mais para frente, vai com uma lista imensa, então a OAB conseguiu garantir, então, a efetividade desse benefício. Prorrogação do ISS. Vocês sabem, né, advogado tem, alguns municípios, dependendo da legislação local, recolher o ISS. E na capital, onde é devido, aliás, é devido em todos os lugares, estou cometendo um equívoco aqui, mas o doutor Rafael buscou, junto à prefeitura, inicialmente a prefeitura da capital, para que os colegas tivessem um respiro temporário nas contas, né, conseguiu mobilizar em compensação com a prefeitura e esta prorrogou o pagamento do ISS até 20 de julho para os profissionais liberais. E em efeito cascata, aqui em São José, a nossa diretoria em reunião, nós já organizamos todos os ofícios, montamos os ofícios para os órgãos devidos, para a nossa prefeitura também, e nesse meio tempo, a Prefeitura de São José, seguindo a linha do governo federal e da capital também, resolveu prorrogar o pagamento aqui em São José, né, de algumas situações de tributos, de taxas e tudo mais.
Então, a gente não precisou necessariamente estar oficiando, mas continuamos alerta, continuamos acompanhando passo a passo de cada ato, de cada instituição, para poder estar conectado aí com as ações da seccional. Bom, seguimos aqui. Central de Alvará e apoio à advocacia dativa. A OAB inovou mais uma vez e colocou à disposição da advocacia catarinense a Central de Alvarás, através da qual os advogados e advogadas poderão enviar eletronicamente toda a documentação e informação necessária para agilizar e facilitar a liberação dos alvarás, bem como a emissão de ordem de pagamento da advocacia dativa, tanto no TJ quanto nas instituições financeiras, porque assim, o compromisso assumido e o tribunal liberou, despachou. Porém, em algum momento, ou no banco, ou por, às vezes, um número da conta que foi errado, tanta coisa pode acontecer nesse meio tempo, a OAB não deixou o colega sozinho, estendeu a mão. Então, se o problema foi lá na instituição financeira, então a central de alvarás, com todos os dados que o colega encaminhou, ela trata de auxiliar o colega a resolver esse problema. Não tem como ir na agência, não tem como resolver diretamente, então a OAB resolve isso por meio desse canal. A advocacia dativa é reconhecida como atividade essencial pelo governo federal. Isso foi mais lá no começo da pandemia. Por que isso é importante? Porque se ela não fosse considerada atividade essencial, como aliás, nós estamos, a nossa atividade ela é essencial à administração da justiça. Não é à toa que ela está na Constituição Federal, no nosso artigo 133, né? Então, a gente precisou desse reconhecimento por meio de decreto do governo estadual para que os nossos escritórios de advocacia não fossem fechados pela polícia, porque não sendo considerada atividade essencial, o colega que estivesse com a sua porta aberta ou que estivesse indo ao trabalho, ele poderia ter seu escritório lacrado, seu escritório, enfim, passando por uma situação difícil. Então, a OAB agiu efetivamente, rapidamente, e conseguiu com o governo federal, com o governo estadual, esse reconhecimento por meio de decreto, onde todos os colegas puderam exercer a sua profissão livremente. E eventual caso de local onde a Polícia Militar não estava devidamente orientada, a OAB agiu e a gente sempre conseguiu resolver e o colega conseguiu trabalhar tranquilamente. A OAB, desde o começo, também buscou, colegas, fazer a orientação para que o trabalho desenvolvido, seja o remoto ou seja no escritório, ele tivesse uma orientação para poder trabalhar. Por que eu falo orientação para poder trabalhar? Porque a gente precisa se regrar e aprender a trabalhar em casa. Nós, advogados, a maioria, ainda é acostumado, tem escritório, sair de casa, se arrumar todo dia, ter um horário, atender um cliente. E trabalhar em casa é um pouquinho diferente. Então, a OAB lançou algumas orientações para o trabalho home office e também orientações para quem fosse atender no escritório, principalmente no que tange ao atendimento das orientações da vigilância sanitária, certo? Com o horário marcado, usando máscara, usando álcool em gel, deixando o álcool em gel à disposição ali para o cliente antes dele entrar, atender um por vez, né? Então, a OAB se preocupa muito com essa situação, até porque muitos colegas advogados são os provedores de suas famílias, né? E ninguém quer passar por necessidade. Então, gerou a OAB, para quem estava no home office, né, com a Comissão de Inovação da Advocacia, preparou, inclusive, uma série de dicas para os profissionais adotarem, como o uso de ferramentas tecnológicas também, e quem trabalhava em casa talvez não tinha todos os sistemas ou conhecia as ferramentas para acessar uma sessão virtual, para acessar fazer um atendimento online com o cliente. Foram muitas, estão sendo muitas atividades diferenciadas que a gente está tendo que se reinventar, que a gente está tendo que aprender com o dia a dia, com as novas situações, certo? A OAB, então, buscou e primou pela interruptabilidade da prestação jurisdicional e também perante os órgãos administrativos, né? Nós falamos aqui da Justiça Estadual, da Justiça Federal, mas também a gente tem que pensar
no âmbito administrativo, né, de todos os órgãos administrativos do governo. Então, passamos a ter aí a previsão das audiências virtuais, sessões virtuais, as sessões das turmas recursais, e a OAB foi ter uma comunicação direta com estes órgãos para poder trazer para os advogados as orientações, no sentido de que, quando ele for fazer uma sustentação oral, quando ele for no tribunal, numa turma recursal, para que ele se adeque, né, se prepare e tudo mais, e se ele não tiver condições de fazer essa sustentação oral, se ele não tiver o equipamento, ou se ele não tiver uma outra condição que lhe falte para fazer, então a OAB, em contato com os órgãos, né, com a corregedoria, permitiu que o advogado comunicasse com antecedência, se eu não me engano agora, eu acho que era até às 18 horas do dia anterior, a impossibilidade de fazê-lo, e aí poder ser suspenso ou remarcado para um momento posterior. Aqui da Justiça Federal já falei, a Justiça do Trabalho também, juntamente com a ACAT, que é a nossa Associação Catarinense dos Advogados Trabalhistas, conseguimos suspender os prazos já nesse momento, nessa loucura que foi ali o início de, finalzinho de março e o mês de abril, a preocupação com relação aos prazos, então conseguimos suspender. Foram decretos atrás de decretos, resoluções atrás de resoluções, e uma colocava 15 dias, a outra até dia tal, e a gente ia acompanhando e adequando para poder ir repassando as informações para a advocacia. De igual forma, junto à Justiça Eleitoral, Tribunal de Contas do Estado de Santa Catarina, junto ao INSS também, veio aí uma questão muito séria da questão relativa às perícias, né, que eles queriam fazer telepresencial. Então, não vou tecer comentário aqui, eu sou totalmente contra, eu acho que perícia tem que ser presencial, né, essa é a minha opinião. Então, uma OAB inclusiva, uma OAB inovadora, uma OAB eficiente, que ao longo aí desses tempos que a gente viveu até agora de pandemia, veio tratando junto a cada órgão, a cada tribunal, a cada instituição, a cada órgão administrativo, no caso da capital, a prefeitura e o governo do estado, e nós, aqui nas subseções, buscamos atender aí as demandas da advocacia catarinense. São muitas ações, são muitas atividades, eu estou tentando trazer para vocês aqui um resumo do que foi feito. O Comitê Gestor de Crise se reúne mensalmente e extraordinariamente sempre que uma demanda ela surge, então a seccional aciona a nossa subseção e a gente participa, né, debatendo aí os assuntos. Eu estou dando uma passadinha aqui para falar com vocês um assunto importante também para a advocacia criminal, além de orientar a advocacia sobre as medidas para evitar a proliferação do coronavírus no sistema prisional, a OAB também requereu a implementação do parlatório virtual, né, para que os advogados pudessem se comunicar com seus clientes reclusos, sem precisar estar indo até o... Doutora Herta? Oi? Na minha função de relógio, nós estamos em 19h25. Só para lembrá-la. Obrigada, doutora Ariane. A doutora Ariane está aqui incumbido de mostrar a plaquinha para a gente. Então, eu queria dizer para os colegas que no site da subseção, a doutora Ariane vai falar logo em seguida também, nas nossas redes sociais, diariamente, nós estamos comprometidos, estamos preocupados em passar informação, no site também. Então, o que eu falei aqui de forma mais aprofundada, os colegas podem ter acesso. Em relação à nossa subseção, as atividades internas continuam, todas acontecendo, o doutor Jefferson vai falar em seguida, como a gente dividiu aqui. E eu só gostaria, antes de passar para vocês as ações SOS Advocacia Catarinense na Pandemia, que é Central da Inclusão Digital, para aquele colega que está com dificuldade para peticionar,
de acessar um processo, do próprio sistema, às vezes de configuração de computador, né? Essa inclusão digital é essencial para a advocacia, tendo visto que os processos são digitais. Nós temos também a Central de Alvará e a Central de Apoio à Advocacia Dativa, que eu falei anteriormente. Nesse canal você envia todas as informações e você tem o apoio da OAB para a resolução dos problemas relativos ao Alvará e a questão do apoio à advocacia dativa. Uma central de apoio à advocacia trabalhista, para aqueles colegas que não têm, não necessariamente colega, mas a parte, né, o seu cliente não tem condições, às vezes, de acessar uma audiência de instrução que está sendo marcada, porque ele tem um celular pré-pago, ele não consegue ficar online 1 hora esperando uma audiência. Então, o advogado comunicando ao juiz de primeiro grau que não tem condições, a ideia da OAB é, caso seja indeferido o pedido de suspensão, de prorrogação dessa audiência, né, que seja remarcada, então a OAB entra em conjunto com a Central de Apoio à Advocacia Trabalhista e junto ao tribunal a gente busca, então, a reversão dessa decisão. O Fala Jus, que aqui você encontra, clicando nesse link, você encontra todos os contatos do Sistema de Justiça Catarinense, e em caso de dificuldade de falar com o magistrado ou com o servidor, você pode solicitar o apoio da OAB e garantir o total acesso à justiça, o que é essencial. E, por último, o nosso DEFESAP, porque de tudo que a gente está falando não seria possível se nós tivermos as nossas prerrogativas atingidas. Então, em qualquer situação de violação às prerrogativas, acione o DEFESAP pelo telefone que está disponibilizado aí nas nossas redes sociais, tem um link ali, posso mandar para publicar novamente em seguida. Aqui na subseção de São José também nós temos um DEFESAP. E assim, pessoal, meu tempo está acabando, eu sei que eu já fui chamada aqui, eu falaria do sistema OAB, falaríamos aqui horas e horas e horas. Temos muito mais ações que estão sendo feitas, eu ponderei aquelas que eu julguei assim, interessante neste momento. Continuamos à disposição, a subseção continua à disposição, o doutor Jefferson vai falar em seguida um pouquinho sobre a nossa rotina aqui da subseção. Eu agradeço a todos, espero ter colaborado. Vamos continuar online aqui e vou dividir o espaço aqui com os meus colegas também, que tem uma fala muito importante para a advocacia de São José. Ok? O doutor Jefferson, a palavra é sua. Muito bem, a doutora Herta deixou um pouquinho para nós, ela gosta de falar bastante, né? Mas tá certo, são tantos assuntos importantes, né? Então, eu acho que tem que ser dito e a classe, os colegas precisam saber o que está sendo feito. Então, gostaria de cumprimentar a doutora Herta, nossa presidente, a doutora Ariane Gioletti, nossa super coordenadora das comissões, doutor Apóstolo, nosso conselheiro, doutora Cláudia, nossa delegada da CAASC, e o doutor Elias Fortuna. Deve ser bom ter esse sobrenome, né? Fortuna, deve puxar bastante coisa boa, né, doutor Elias? E também quero cumprimentar todos os demais presentes, colegas, conselheiros, advogados, advogadas, nosso ex-presidente, doutor Jorge, também está aqui, cumprimentar todos os colegas e dizer para vocês que a nossa OAB de São José, a nossa gestão, apesar de todos esses problemas, né, que a gente vem enfrentando em relação à pandemia, a doutora Herta já muito bem expôs, ela está seguindo, né, o seu rumo, né, a gente tem tomado todas as ações e as medidas, e fazer parte dessa gestão, desse grupo, é muito bom, porque nós temos um grupo, desde que a gente assumiu a gestão, lá no início de 2019, um grupo muito comprometido, uma sinergia, um comprometimento entre a diretoria, entre os presidentes de comissão, o conselho, e também com os nossos colaboradores, né? Não menos importante, afinal de contas, eles estão lá diariamente nos auxiliando. Em relação
no nosso primeiro ano de gestão, a gente conseguiu fazer várias ações. Nós tivemos aí, já inicialmente, né, nós tínhamos algumas diretrizes importantes, por exemplo, a inclusividade, trazer os advogados e as advogadas para dentro da OAB de São José, né? Não importa quem está à frente da gestão, nós queremos a participação de todos os colegas. Então, logo no início da gestão, quando a gente assumiu, a gente então lançou os editais para inscrição nas comissões, né? As comissões temáticas, que são o oxigênio das subseções, né? Não só da nossa, mas de todas as outras. E a gente conseguiu angariar uma participação muito boa. Então, a gente tem bastante colegas hoje participando da nossa OAB. Nós fizemos, durante o ano de 2019, vários eventos, teve eventos recreativos, né, e eventos de conhecimento. Eventos recreativos, nós tivemos lá o Espaço do Advogado, no CTG, onde em nenhum ano anterior teve tanta gente como teve lá em 2019, uma integração de muitos advogados, advogadas. Tivemos a nossa festa junina aqui na subseção, tivemos o baile do advogado, tivemos o nosso jantar no final do ano. Então, vários eventos de integração dos advogados e das advogadas, e também vários eventos jurídicos. Só no ano isso, claro, depois o doutor Elias, que está representando aqui as comissões, vai falar, mas nós tivemos mais de 1.000 colegas advogados e advogadas em eventos presenciais no ano de 2019, eventos jurídicos presenciais na nossa subseção. Eu acho que batemos aí todos os recordes aí de participação. Isso é muito bom. Essa era uma das diretrizes da nossa gestão, quando a gente assumiu, trazer o advogado e a advogada para dentro da subseção. Foram em torno de 1.200 pessoas participando desses eventos presenciais. Então, a OAB é isso. A OAB são os advogados, são as advogadas, né? Então, participar, conhecer a OAB é muito importante para você, advogado, saber o que está acontecendo. Outra diretriz também que a gente tinha lá desde o início, sempre nós tratávamos isso nas reuniões de diretoria e também levando isso sempre ao conhecimento do conselho, era fazer uma gestão eficiente do ponto de vista administrativo e financeiro também. Nós pegamos, por exemplo, na parte administrativa, hoje não, desde o início da nossa gestão, não se compra um parafuso lá na subseção que não passe pelo crivo de 3 orçamentos, não se faz um pagamento na subseção que não seja precedido de uma nota fiscal. Então, a gente buscou fazer essa gestão financeira também, né? Trazendo um pouquinho para o meu lado, que eu sou o tesoureiro, mas, claro, sempre em conjunto com a diretoria, com o conselho. A gente conseguiu finalizar no ano de 2019 com 4 vezes o valor que a gente tinha em caixa quando a gente assumiu a gestão lá em janeiro. Então, aí no decorrer de praticamente 11 meses, os 11 primeiros meses da gestão, a gente conseguiu quadruplicar o dinheiro que a gente tinha em caixa. Como que a gente fez isso? Fazendo pequenos ajustes, né? Ajustes na parte de colaboradores, estagiários, ajustes nas contas. E aí, aí o colega pode perguntar, mas do que adianta ter esse dinheiro em caixa? Adianta sim, porque com esse dinheiro a gente está fazendo, claro, com o apoio muitas vezes da seccional, mas a gente está fazendo várias melhorias para a nossa subseção. A gente adquiriu notebook para as reuniões das comissões lá dentro da subseção. A gente adquiriu aparelhos de ar-condicionado para colocar ar-condicionado novo no nosso auditório, na nossa sala de reuniões também. A gente também adquiriu outros utensílios, né? Fizemos várias melhorias, estamos fazendo várias melhorias na nossa subseção, e também a gente está fazendo agora não é uma reforma, mas uma manutenção necessária também na nossa subseção.
reformando o telhado, fazendo toda a parte aí de pintura também. Então, isso é importante, pintura, até manutenção, né? A nossa subseção, ela estava há muito tempo, há muitos anos, sem nenhuma manutenção. Isso traz o quê? Isso traz conforto para o advogado, para a advogada. Nós estamos agora concluindo também uma sala de atendimento, né? Onde foi, num dado momento, uma biblioteca que estava lá meio abandonada, a gente reformou aquela sala toda, vai ser uma sala, vai ser um cowork para atendimento, né, para que os colegas possam utilizar. Então, isso tudo se faz com dinheiro, precisa de dinheiro. Então, se a gente faz uma gestão bem feita na parte financeira, a gente consegue também fazer as coisas que são necessárias. O que mais que eu anotei aqui? E o auditório, né? Nós estamos aí melhorando o auditório, né? Tem púlpito novo, tem a bancada nova, tem data show também novo, e a gente vai melhorando aos poucos, né? Para quê? Para dar conforto para o nosso advogado, para nosso advogado, né? Para que ele se sinta realmente em casa quando vai na nossa subseção. E também a sala dos advogados, né? Fizemos melhorias nas salas dos advogados lá nos fóruns. Agora, claro, esse ano estamos passando por um ano atípico, né? Então, a doutora, começamos o ano aí, voltamos, tivemos a nossa primeira reunião ali, embora a gente não pare, né? Há aquele recesso ali na OAB também, mas a gente está sempre ali, né? As contas continuam, a gente tem que pagar, tem que comprar material, enfim, no fundo não para. Mas a nossa primeira reunião foi lá em fevereiro, e aí logo em seguida veio, né, o nosso problema aí, que é a pandemia. Aí, em relação à pandemia, a doutora Herta já falou todas as ações, a OAB não deixou o advogado desamparado, nós aqui na subseção não deixamos nenhum advogado sem atendimento, né? Estamos atendendo, inclusive, agora, quando há a necessidade do advogado ir até a subseção, ser atendido, ninguém está ficando sem atendimento. Então, eu acho que o papel da OAB é esse, é cuidar dos advogados e das advogadas. Esse é o principal papel, um dos principais papéis da OAB enquanto instituição, tá? Também fizemos uns ajustes nas contas, né, para gerar mais economia. Enfim, a nossa gestão está funcionando, não normal, né, de forma normal, claro, vocês sabem por quê, mas estamos fazendo tudo que é possível e que é necessário para atender todos os advogados e todas as advogadas. E a gente sempre chama os advogados, venha participar da OAB, venha participar das comissões, né? Como eu falei, a OAB são os advogados e as advogadas. Então, o advogado, às vezes, fica de fora, né? Às vezes, critica algumas ações, mas não vem participar, não vem ajudar. A gente tem trabalho, muito trabalho. Isso é um trabalho voluntário. Então, a gente precisa que os advogados venham e participem da nossa OAB, tá bom? Então, era esse o recado que eu tinha para dar para vocês. E vamos em frente, né? Vamos em frente, e a subseção está aqui, essa gestão está aqui para fazer o melhor para os advogados e para as advogadas. Boa noite a todos. Devolvo a palavra, então, Não, passo a palavra direto para o doutor Apóstolo, nosso conselheiro, é isso? Então, doutor Apóstolo, é contigo. Tá bom, muito obrigado, doutor Jefferson. Doutora Herta, em seu nome, nossa presidente, eu quero parabenizar a sua gestão, quero homenagear o nosso presidente, doutor Rafael Orne, e quero dizer um abraço, quero transmitir um abraço do nosso conselho a todos os membros do conselho gestor da crise, que diuturnamente têm se empenhado nesse esforço concentrado de minimizar os efeitos dessa pandemia na vida dos advogados e de seus familiares. Doutora Herta, o seu tempo é muito pouco. Eu sugiro que nós tenhamos que fazer várias outras lives para poder colocar e expor todo o rol de trabalhos
que a diretoria e que o conselho e que as comissões, que a CAASC, que o Sicob, que a OABPrev, têm dado de suporte aos advogados. A gente viu aqui o seu trabalho, o seu esforço em tentar reduzir o máximo no tempo tudo aquilo que foi feito pelos advogados. E não dá para fazer tudo numa live só, isso é impossível, porque foram muitas coisas, tá? Então, realmente o tempo e o espaço e o local é muito exíguo. Mas nós não podemos deixar de prestar nossa homenagem do Conselho de São José ao nosso presidente da OAB, da OAB de Santa Catarina, o doutor Rafael Orne, que tem carregado a nossa OAB, conduzido esse barco à frente de uma tempestade e com muita segurança. Foram muitas as vitórias durante esse período e haverão de ter muito mais conquistas, com certeza absoluta, doutora Herta. Quero parabenizar, através do doutor Jefferson, toda a nossa diretoria. A nossa diretoria de São José é exemplar. Você falou de gestão administrativa e de gestão financeira. É a nossa marca. A marca dessa diretoria é essa gestão diferenciada, essa gestão correta, essas contas que estão sendo liberadas, as formas com que estão sendo, a transparência dessas contas apresentadas, a forma com que está sendo trabalhada. Meus parabéns, doutor Jefferson, e meus parabéns a toda a diretoria. A CAASC, nós não podemos deixar de fazer a nossa homenagem à CAASC. Primeiro porque a nossa presidente, a doutora Cláudia Prudêncio, ela foi uma das primeiras pessoas acometidas pelo coronavírus, e nós fizemos uma ligação, prestando a nossa solidariedade, o nosso apoio, e vi a dificuldade que a doutora Cláudia sentiu na própria pele, na família, e ela trouxe isso para dentro da CAASC. A doutora Cláudia Jeremias, a mesma coisa, também sentiu na própria carne, sentiu na própria família essa dificuldade de respirar, e também trouxe para dentro da CAASC esse apoio aos nossos advogados. Então, a nossa CAASC, se ela já prestava um serviço essencial, se ela já era um apoio, ela se tornou ainda maior. A doutora Ariane Angioletti, ela se superou durante o período da crise. Se nós tínhamos as comissões funcionando de uma forma ampla, de uma forma ágil, todas as comissões funcionando em conjunto, em prol dos advogados, em inúmeras ações, inúmeros eventos indescritíveis. Agora, durante a pandemia, de uma forma histórica, as nossas comissões começaram a trabalhar em home office, no chat, em deliberações, em prol dos advogados. Meus parabéns, doutora Ariane. Em seu nome, eu quero dar as nossas homenagens, em nome do Conselho, a todos os presidentes e membros das nossas comissões, especialmente ao doutor Elias, que está aqui representando, né, doutor Elias? Por favor, depois o senhor tem a palavra aí para fazer a saudação e a nossa homenagem. Então, o nosso Conselho precisa ser visto. O nosso Conselho de São José tem trabalhado muito. Durante esse período da pandemia, nós tivemos 3 reuniões do Conselho e 3 reuniões que estão em ata, estão disponíveis, e essas reuniões de maio, de junho e de julho, elas estão se realizando de uma forma segura. Segura para os conselheiros, segura para os relatores e segura para os advogados. Nós estamos dando os nossos votos, nós estamos dentro de uma plataforma, dentro de um sistema pago privado. Uma única reunião não foi feita, justamente a de abril, que foi suspensa por determinação da nossa diretoria, exclusivamente por questão de segurança aos nossos advogados, para que houvesse a mais ampla segurança com relação ao segredo de justiça e que não fossem os dados e os nomes das partes fossem divulgados. Então, foi desenvolvido um trabalho. A nossa reunião do Conselho
se reuniu já por 3 vezes, ela julga os processos éticos disciplinares, os nossos relatores fazem um relatório de uma forma segura, dentro de uma plataforma completamente segura, que dá ao relator a segurança que ele necessita. Os nossos conselheiros têm a segurança de proferir os seus votos e têm a palavra liberada para que possam manifestar suas opiniões e a garantia da efetividade do processo com segurança, para que não haja nenhum tipo de problema. Por quê? Qual o tipo de problema que poderia ter? Ingresso de pessoas indevidas no sistema, por exemplo. Quer dizer, nessa plataforma que nós utilizamos, é um sistema privado, onde os membros só podem ingressar dentro dessa plataforma somente autorizados. E dentro dessa plataforma, nós temos a visibilidade de quem está acessando. Então, nós estamos vendo quem está acessando ou não e sabemos se o participante está ou saiu durante o julgamento. Então, nós estamos acompanhando a sessão online e ainda temos a condição de ver quem está acessando a nossa sessão. Quer dizer, não é nada aberto, é tudo dentro de todo o rigor da lei, dentro do rigor do nosso estatuto. Então, nós estamos trabalhando muito. Então, nossa homenagem a todos os nossos conselheiros, que têm trabalhado de forma com muito afinco. Meus parabéns a todos, e nós vamos continuar com as nossas sessões. E, para finalizar, eu quero me dirigir diretamente a todas as pessoas que estão assistindo essa live. Em especial aos nossos conselheiros que estão presentes. Eu já vi aqui a doutora Regiane, já vi aqui o doutor Carlos Pinto da Luz, já vi o nosso ex-presidente, doutor Jorge, e eu quero deixar registrado que nós, advogados, nós não estamos calados. Nós, advogados, não estamos inertes e também não estamos amedrontados com essa situação. Nós estamos tomando todas as medidas sanitárias necessárias. Nós continuamos lutando para que o nosso fórum seja aberto, nós estamos lutando para que a justiça seja completamente restabelecida em seus trabalhos. Por quê? Porque nós não admitimos que um shopping center fique aberto, que uma academia fique aberta, nada contra o shopping center ou a academia, por favor, mas dizer o seguinte: é necessária a atuação da justiça. A justiça é um poder do Estado e esse poder tem que atuar de forma, como já está atuando, mas tem que também atuar de forma mais aberta, principalmente para o acesso aos advogados, porque esse acesso apenas pelo telefone, isso aí não está correto. Nós estamos advogando, tendo que ligar para o escrivão, tendo que ligar para o plantão. Isso já foi uma vitória da nossa OAB, mas nós já estamos lutando para que isso seja restabelecido, ao menos o contato dos advogados com juízes, para que haja o despacho das liminares, para que haja o despacho dos processos judiciais, para que os advogados sejam ouvidos. Isso, para nós, é questão a nossa OAB não se calou por isso, mas nós estamos acompanhando todo esse processo. E vamos continuar acompanhando, e eu quero deixar o nosso parabéns a todos os nossos advogados que não se calaram, que continuaram trabalhando, e podemos dizer o seguinte: a nossa OAB está viva e vai continuar trabalhando. E tem muita realização para ser feita. Meus parabéns, doutora Herta, meus parabéns, doutor Jefferson, meus parabéns, doutora Ariane, meus parabéns, doutora Cláudia, doutor Elias, meus parabéns a todos por esse espaço, e dizendo que na próxima eu gostaria que tivesse uma nova live e que viesse outro conselheiro também para dar a sua mensagem, tá bom? Uma boa noite e muito obrigado a todos. Obrigada, doutora Apóstolo. Agora a palavra com a doutora Cláudia para falar sobre as ações da CAASC. Se não fosse ela, nós estávamos perdidos, literalmente. Então, falar da CAASC, das ações da CAASC. A CAASC, para mim, é uma coisa tão apaixonante. Eu conhecia de longe, talvez eu conhecia a CAASC, talvez como muitos colegas conhecem, de longe. E fui me aproximando, e faz 1 ano e meio, acho que em agosto do ano passado, eu entrei para essa família.
O que a CASC tem feito nesses últimos meses de pandemia, que gerou uma série de, como disse o doutor Apóstolo, eu também fui acometida pela Covid de uma forma um pouco mais leve, graças a Deus, minha família também, mas a gente sente muito na pele, principalmente o efeito psicológico. E pensando nisso, foi feito atendimentos psicológicos via WhatsApp totalmente gratuito. Então, todos os advogados, advogadas que tiverem, que se sentirem, olha, às vezes dá uma síndrome do pânico, uma ansiedade, uma situação que não sabe exatamente como lidar, nós temos um atendimento psicológico gratuito, é via WhatsApp, é só acessar o site da CASC, posso até deixar depois o número ali nos comentários, e é uma facilidade muito boa, muito grande. Hoje eu até recebi de um colega, que ele mandou pelo meu WhatsApp ainda há pouco até, ele escreveu, Marcos Vinícius, escreveu a gestão humana. Eu penso hoje que a CASC, nós temos uma situação de... As pessoas tendem a otimizar para humanizar. E nós, de repente, humanizamos para poder otimizar as ações que são feitas. A CASC, nessa pandemia, além do atendimento psicológico, tem um atendimento do auxílio, teve o auxílio emergencial para os colegas que tiveram uma dificuldade financeira maior. Claro, foram preenchidos alguns requisitos, foram analisados, mas foram deferidos muitos. É um auxílio que veio para engrandecer a advocacia que estava mais... Vocês me desculpem que acabou de vir um chat aqui, eu acabei me confundindo no que eu estava falando. Tem também o que a CASC está fazendo, exercícios online, tem a plataforma de exercício online também gratuito, toda quarta-feira, às 19h30. Nós temos agora também yoga online, por quê? O momento é de distanciamento social, claro, quem não pode sair, sai, quem não pode ficar em casa, sai, mas quem pode ficar em casa, quem deve ficar em casa ou precisa ficar em casa, tem as facilidades que a CASC está oferecendo. Agora nós temos também um grupo de jogos online, que são jogos de truco, jogos de computador, jogos de dominó, xadrez, toda uma facilidade para que essa pandemia, para que esse distanciamento social não seja tão sofrido, não seja tão doído. É uma forma carinhosa, é uma forma humanitária que nós tentamos trazer para o advogado, seus familiares, uma diversão, tentar fazer um pouco mais leve. Nós temos feito também, agora teve a campanha da vacinação, foi um pouquinho mais difícil, porque nos anos anteriores, chegava, fazia, tinha fila normal, esse ano teve a questão do distanciamento, um pouco de espera, mas foi feito as vacinas. Tivemos agora a campanha do agasalho, que foi feito no dia 26 de junho, provavelmente vai ter mais uma sessão da campanha do agasalho, vai ser via atendimento ali na subseção da OAB, não vai precisar sair do carro, basta buzinar, basta apertar o interfone. Nós tivemos também, agora, vários convênios, inclusive a Clínica Amor Saúde aqui de São José, ainda está com uma campanha de R$ 35 a consulta, para as primeiras consultas. Para quem já é cliente ali, já é atendido no nosso parceiro, as consultas continuam sendo R$ 56. Mas são facilidades que acabam, nesse tempo de pandemia, e o bolso um pouco mais frágil, acaba trazendo essa comodidade para os advogados. Agora, recentemente, pensando na questão de entretenimento, muito embora não se pode sair de casa, não tem que se evitar aglomeração, nós fechamos um convênio com a Arena Petri, que a Arena Petri está com um sistema de drive-in, que são shows dentro do carro, também temos esse convênio com a Arena Petri. Temos diversos outros convênios que foram lançados, os escritórios compartilhados já estão funcionando novamente, em breve vamos ter novidades, não posso falar, mas vamos ter novidades. E há muitas lives de saúde mental, todas promovidas pela CASC. E
Deixa eu ver mais aqui. Outra coisa muito importante. Vocês desculpem que eu tenho que olhar as anotações, mas chat está complicadinho aqui. Nós temos também, estamos distribuindo alguns kits com álcool e máscara, kit GPI. Esses álcools, esses kitzinhos, eles podem ser retirados ali na subseção de São José. Claro, é bom agendar um horário, porque elas também estão com horário restrito, tem um trabalho meio home office, então não tem como chegar lá, bater e pegar, mas é bom agendar o horário, mas tem os kitzinhos lá disponíveis. A casca, ela é apaixonante, são tantas coisas que estão sendo feitas, que realmente o tempo é curto e eu acabo me perdendo no chat que tem aqui, porque eu fico olhando o que precisa. Mas tem também a casca agora, em virtude da pandemia, também está disponibilizando as carteiras digitais. E se quiser uma carteira física, que não tem muita facilidade com as carteiras digitais, não tem muita afinidade com a tecnologia, pode pedir a carteira física, entra ali no site da CASC, preenche o formulário, são gratuitas. Essas carteiras, elas são entregues em casa, no escritório, onde quiser. Coloca o endereço ali, ou até na subseção, olha, não quero receber em casa, não quero receber no escritório, pode colocar o endereço, pode retirar na subseção, ou baixar o aplicativo da CASC e ter a sua carteira digital na mão. A carteira é importante para os convênios. Nós temos muitos convênios. Temos convênios com farmácia, temos convênios com clínicas, temos convênios com academia agora, não estão abertas, mas temos convênios também, mas as carteiras são extremamente importantes. Temos muito convênios com escola, daqui a pouco vão reabrir, mas ainda que não reabram, são descontos, temos descontos de 10% a 50% de desconto, então são descontos muito bons. Agora temos um grupo de compras, isso é pelo estado todo, então eu posso falar da CASC São José, mas tem algumas coisas que acabam sendo para todos. O grupo de compras, então, é bem bacana, foi fechado com a Dell, um sistema agora, tem um equipamento lá muito bom, um profissional, que tem uma diferença de preço, às vezes de 20%, 30%, 40% pelo grupo de compras, tem que fechar aquele grupo. Então, são várias facilidades que nós tentamos trazer, principalmente em época de pandemia. Agora nós estamos também com o guia de convênios, que todo mundo pedia, onde é que eu consigo ver o convênio? Aí via no site da CASC, que nem sempre estava atualizado. Agora nós temos um guia de convênios em PDF. Eu amo convênio, quem me conhece sabe que eu adoro convênio, me chamam de rainha do convênio, mas eu amo convênio. Então, os convênios facilitam muito no nosso bolso. E é isso, eu acho que pela CASC, provavelmente eu deixei de falar alguma coisa, porque a CASC tem tanta coisa, mas faz assim, entra lá no site da caasc.org.br, vê as novidades, vai ter muita coisa. Se tiver dificuldade, me chama no Facebook, me chama no meu WhatsApp, se quiser, pede ali nos comentários que eu passo. Toda semana eu tenho a lista de transmissão, eu encaminho todas as novidades CASC, quem tiver dúvida, que eu puder auxiliar, eu estou aqui, tá? E é isso, uma boa noite para todo mundo, obrigada. Estou um pouquinho nervosa, eu nunca fiz live, então está sendo a minha primeira, eu acho que é a última. Então, muito obrigada por estar prestigiando. E doutora Herta, doutora Apóstolo, doutor Jefferson, doutor Elias, Ari, que eu falo que eu te odeio, mas eu te amo. Muito obrigada, uma boa noite. Seguindo, então, a nossa programação, o doutor Elias vai falar em nome das comissões. Boa noite, doutor Elias. Vou abrir aqui o teu microfone. Opa, boa noite, pessoal. Tudo bem? Bom, o que eu vou falar depois de todo mundo, né? Me sobrou uns minutinhos aí para tratar um pouquinho sobre as comissões. Primeiramente, agradecer a doutora Herta, nossa presidente, acho que incansável, né, em todo esse teu trabalho. Bom, tudo que a gente falou hoje à noite aqui só mostra e só demonstra essa gestão totalmente incansável. Acho que essa é a palavra que define, isso, é uma coisa de louco, assim, a gente fica impressionado com a quantidade de trabalho que a subseção proporciona para os colegas advogados. E, doutora Herta, parabéns, estendo meus cumprimentos ao doutor Apóstolo, doutor Jefferson, doutora Cláudia,
Lari, muito bom mesmo estar aqui com vocês. E, bom, me coube a tarefa de representar as 26 comissões, já adianto que é impossível representar 26 presidentes, então, e também de modo que já peço desculpas, porque também é impossível listar todos os trabalhos que foram feitos ao longo desse ano, né? Eu vou comentar brevemente alguns dos trabalhos que foram feitos durante essa pandemia, né? Assim como o nome do evento se proporciona. A gente teve, como já foi comentado aqui, mais ou menos uns 1.200 participantes com relação a eventos que foram feitos pela subseção. Isso quando os eventos eram presenciais, né? Agora, com os eventos online, é impossível a gente mensurar a quantidade de gente que tem nos assistido. E não somente os eventos, não somente foram feitos alguns eventos durante essa parada. Também as comissões, elas elaboraram inúmeros artigos, inúmeras cartilhas sobre as mudanças legislativas durante esse período de pandemia. E isso só proporciona ao colega advogado que possa ter o acesso às principais modificações. E isso feito e realizado pelas comissões só demonstram o quanto as comissões são importantes, né? Eu me lembro, sempre me recordo, e nunca vou cansar de dizer, que a primeira frase que me impactou, isso foi o que me motivou a sentar com a doutora Herta. A gente até não se conhecia na época, e ela comentava que as comissões são os pulmões da subseção. E essa frase me impactou de tal sorte que sempre levo comigo isso. Então, como foi falado aqui, é um trabalho voluntário, e eu convido a todos de imediato, ainda não encerro minha fala, mas convido a todos de imediato que participem das comissões. Só agrega ao profissional, só agrega ao ser humano, ao advogado, que avance e mude a sua mentalidade, porque é nessa troca com os colegas que a gente ganha muito. Então, todo mundo só tem a ganhar. Alguns trabalhos que eu pontuo brevemente que durante as comissões, durante essa parada que a gente teve, claro, todas as comissões tiveram que se reinventar, se moldar. Veio então todo esse mundo das lives, né, como a gente está aqui agora. Então a gente teve diversas lives, a gente teve a live sobre o imposto de renda, sobre a pessoa idosa, também organizou uma live sobre a violência do idoso, também muito importante, uma live que contou com a jornalista Laine Vargas, né? Vargas, isso, que contou com um grande público, falando sobre a imunidade emocional, que muita gente ficou impactada durante essa parada, né? É impossível a pessoa não ficar. Mas, enfim, gente, eu não teria como listar todos os trabalhos que foram feitos por aqui. Então, eu só gostaria de falar brevemente, porque até o tempo não nos permite, que na última semana de julho, a subseção, por intermédio das suas comissões, vão fazer inúmeras lives. E isso, cada comissão vai pegar um tópico que seria muito importante para aquela atividade e vai abordar. Vai ser uma semana cheia de conteúdo, uma semana cheia de conteúdo muito bacana. Eu já convido vocês, vai ser na última semana de julho, com início para o dia 24 e término previsto para o dia 31. Então, olha, vai ser algo que ainda a gente não viu. E isso, para uma subseção, é extremamente importante, porque só demonstra como a subseção procura ser diferente e se destacar das outras. Claro que não é aqui nenhuma competição ou algo nesse sentido, mas isso só demonstra o brilhantismo do trabalho da comissão, das subseções, desculpa. E, gente, eu acho que com isso eu vou encerrando minha fala. Poderia estar aqui falando muito mais sobre os trabalhos das comissões. Por fim, eu sugiro e convido a todos que queiram participar das comissões, que busquem direto nos Instagrams, nas redes sociais, sigam a página da subseção, que por lá a gente vai ficar muito mais informado sobre tudo isso, né? Então, e também no site da subseção, a gente pode assistir os eventos que foram feitos durante essa parada, porque fica tudo gravado lá.
Então, pessoal, com isso eu me despeço, eu agradeço o espaço, estendo mais uma vez meus cumprimentos aos colegas e me coloco à disposição para qualquer dúvida, qualquer sugestão que a gente possa ter. Obrigado. Bom, obrigada a todos. Queria só colocar que foi a primeira vez que a subseção fez uma live diretamente no Facebook, então para todos hoje foi uma estreia, não só para a doutora Cláudia, e lembrar a todos que, justamente porque nós não podemos ficar presentes, a gente tentou e tenta diariamente, né, eu, na coordenação das comissões e da comunicação, junto com a Érica, que está sendo incansável lá na nossa subseção, manter as nossas duas redes sociais do Facebook e o Instagram e o nosso site com todas as atualizações, principalmente essas que a doutora Herta trouxe para nós. Então, a gente tem colocado, apesar da seccional divulgar, a gente coloca também nos nossos perfis, com os links, com as portarias, todos os documentos que são publicados e que impactam direto ou indiretamente a advocacia. Também são colocados lá para os colegas os plantões da Justiça, da Comarca de São José, os plantões dos oficiais de justiça, todos os telefones, todos os nomes dos plantonistas são colocados lá, conforme a gente recebe do foro. Então, é importante que se acompanhe, porque é a ferramenta que a gente tem hoje de melhor acesso, né, às redes sociais. E quem não tem rede social, no site, oabsaojosé.org.br, também é atualizado para aqueles que não têm perfil em Facebook ou Instagram. Essa nossa live de hoje, ela vai ficar gravada aqui no Facebook, mas nós também vamos disponibilizar no YouTube, que a OAB de São José está começando a alimentar. Então, o link vai ser disponibilizado também para quem quiser assistir. Então, eu passo a palavra para a nossa presidente, para ela encerrar essa nossa primeira transmissão pelo Facebook, e agradecendo a todos por topar, né, a proposta de serem as cobaias da comunicação nesse primeiro momento. Obrigada a todos. Ok, funcionando o áudio aí, certinho? Sim. Obrigada, Ari. Eu gostaria, então, né, finalizando esse momento, de agradecer mais uma vez a parceria da nossa seccional, na presidente doutor Rafael Orne, sempre alerta, sempre com a escutativa das nossas necessidades. Em seu nome, toda a diretoria da seccional, do Conselho Federal, em nome da doutora Cláudia da Silva Prudêncio, a nossa CAASC, né, nosso braço assistencial, todas as ações voltadas em prol da advocacia, aqui nas subseções, por meio dos nossos delegados. E, claro, né, voltando aqui a falar da nossa querida São José, que está entre as 5 maiores subseções do estado. Nós estamos hoje no estado com 50 subseções, e São José está entre as 5. 50 porque foi criada agora recentemente a subseção de Xaxim. Então, tenho muito orgulho de fazer parte dessa gestão com vocês, ao lado de vocês, ao lado de uma diretoria aguerrida, de um conselho comprometido, das comissões que se dedicam, de uma coordenadoria ativa e presente em todos os nossos pedidos, né? Como foi falado pelo Dr. Jefferson, é um trabalho voluntário, um trabalho de muita dedicação, feito com muito carinho. E nesse momento de pandemia que a gente teve que parar aí com as nossas atividades presenciais, tínhamos um calendário de eventos, mês da mulher, festa junina, o baile dos advogados, feijoada, festa de final de ano, que o Dr. Jefferson já mencionou aqui. Então, tudo isso foi relegado para um segundo momento em decorrência da Covid. Porém, não deixamos de trazer conhecimento por meio das nossas redes sociais, por meio da integração, com o sentimento de pertencimento da jovem advocacia, com a inclusão do advogado mais idoso que não consegue ter acesso às plataformas, buscando manter todas as nossas rotinas de subseção, trabalhando ativamente, diariamente, aí, com todas as solicitações dos advogados. Eu recebo vários WhatsApp todos os dias dos colegas e respondo com maior carinho, com maior atenção, dentro daquilo que é possível para a subseção fazer. Então, gostaria de parabenizar a todos, a essa equipe que está hoje aqui reunida, se dedicando com seu tempo para poder falar aqui para os colegas advogados de São José e dizer que a subseção não está de portas abertas no momento, porém, continua com atendimento por e-mail, com atendimento por telefone, pelo WhatsApp,
e também com o horário marcado, agendado, para o caso de precisar buscar um token, que é o certificado digital, ou a própria credencial, como falei anteriormente. Então, queridos colegas, gostaria de deixar um beijo aqui a todos que participaram dessa live. Eu não estou vendo vocês, por isso não consigo mencionar, mas eu sei que tem conselheiros, tem ex-presidente, nosso presidente do TED, que aqui em São José nós temos uma turma do TED, né? Foi uma inovação da gestão atual também. E dizer para vocês que, assim, temos que seguir firmes, confiantes e com os 3 pilares que vem mantendo aqui a nossa gestão em tempos de pandemia, que é trabalhar com muita responsabilidade, muita solidariedade e com muita serenidade. E no final tudo dá certo. Espero que isso acabe logo, que a gente possa se encontrar e estar vivenciando na subseção os momentos tão importantes que a gente tem, que no final disso tudo que fica mesmo é a nossa amizade e o nosso convívio. Tá certo? Um abraço a todos. Espero encontrar numa próxima live aí, foi a nossa estreia, como falou a doutora Ariane. Tenha uma boa noite, um bom descanso.